Amados irmãos e irmãs conciliares, graça e paz. Ao produzirmos este vídeo, a intenção é trazer até você um relato daquilo que a região tem feito até agora, através dos irmãos e da irmã presidentes das federações e também dos coordenadores e coordenadoras dos demais ministérios da região. A minha expectativa é de que o concílio esteja sendo muito bom para você, abençoador, e a expectativa maior é que nós estejamos todos e todas envolvidos com a missão, falando de missão, pensando missão, e que esse concílio ele seja muito missionário, onde a gente defina linhas de ações claras para o próximo biênio. Espero que você esteja com o coração aquecido, com o coração pegando fogo pela missão, porque esta é a razão nossa de ser como igreja, uma igreja missionária a serviço do povo. Primeiramente, agradecer a Deus, pela oportunidade. Eu quero dizer que o meu trabalho com a Federação de Homens, para mim, foi super enriquecedor. Nesses 2 mandatos, 2010, 11 e 12, 13, mais especificamente 12 e 13, eu pude sentir assim uma comunhão muito grande, uma unidade muito grande, através dos homens, através dos grupos societários, das igrejas participando, do envolvimento da liderança dos homens, da diretoria, Eu tenho uma diretoria muito bonita, por sinal, participativa, atuante e colaboradora. E eu desejo que essa nova diretoria tenha continuidade daquilo que foi iniciado bem anteriormente, Que é homens compromissados com a missão, Homens em missão fazendo a diferença. E foi um dos temas que nós procuramos desenvolver e trabalhar neste biênio 2012 e 13, Homens comprometidos com a missão, vivendo em unidade e gerando um trabalho mais eficiente, nos grupos societários das suas igrejas. E eu quero deixar o meu agradecimento a todos os homens, durante os 2 mandatos que eu passei, estou encerrando agora, dia 31, o meu agradecimento e dizer que vou continuar, nos bastidores, mas dando um apoio também, Não é como aquele caso, terminou a tarefa, terminou a missão, vou descansar, não. A nossa missão continua. Eu quero estar aqui para colaborar, para ajudar, para unir, para gerar, missão. É um período de aprendizado intenso e de descobertas do quanto nós podemos e devemos fazer ainda. E você visitar todas as igrejas, todas as comunidades, é um desafio, mas é muito prazeroso, porque você vai estreitando os laços, vai conhecendo a diversidade dos trabalhos e o quanto também há ainda áreas que devem ser desenvolvidas. E eu aprendi com a Sociedade Metodista de Mulheres a ter um estilo de vida de mulher metodista. E o meu sonho é que essas mulheres se deem a essa oportunidade, que elas se juntem a nós para descobrir o quão bom é ser uma mulher metodista. Não foi algo que eu busquei, mas foi uma consequência muito boa de Deus. Eu amadureci demais nesse tempo.
Eu amadureci para ver que a igreja realmente está na mão da juventude, que realmente nós temos a força que a Bíblia fala que nós temos, que nós podemos fazer muitas coisas, mas ainda estamos aquém daquilo que Deus espera de nós na igreja metodista. E um dos passos que a gente deu foi de incentivar os jovens a se envolverem em suas igrejas locais, também nas lideranças, também liderando projetos, trazendo ideias novas para suas igrejas locais. Esse é o nosso sonho, que o jovem tome para si a responsabilidade que ele é a igreja hoje. A juventude não é mais o futuro da igreja, a juventude é a igreja hoje. O jovem na terceira região, ele sabe que ele pode ter um momento de comunhão, de confraternização e de busca do Espírito Santo no dia da mocidade metodista. Ele sabe que no final do ano o Retiro Geração Renovada vai existir para que ele leve a sua igreja, para que ele possa se alimentar, porque ele passou o ano todo trabalhando na sua igreja, ele precisa ter um momento para ele ser restabelecido, restaurado, para ele receber de Deus. E o dos jovens casados, acreditando que a família é a base dessa nossa sociedade, investindo na família. Os mais de 50 jovens casados, casais casados, foram treinados nessa programação, já estão desenvolvendo o Ministério de Casais na sua igreja local. Que lá na frente alguém possa olhar para trás e ver, poxa, aquele pessoal sonhou algumas coisas e Deus abençoou e a gente está colhendo os frutos hoje. É o meu sonho, é o meu desejo. Alguns anos atrás, o Senhor tinha falado, através de uma pessoa, que me via à frente de muitos juvenis, muitos adolescentes. E na época que isso aconteceu, eu estava trabalhando com adolescentes da igreja que eu estava e tinha 3 adolescentes só na igreja. E para mim, naquele momento, pareceu algo muito distante. E quando eu recebi a nomeação, eu senti um presente de Deus e Deus confirmando aquilo que Ele já havia falado há um tempo. Eu tenho falado muito para eles isso. A gente não pode viver de eventos. O importante é que ele leve toda essa experiência, tudo que ele viveu nesses eventos, para a igreja local. Porque a igreja local é o dia a dia dele. O evento acontece 2, 3 por ano. A igreja local, toda semana. A gente tem percebido um crescimento muito grande nos juvenis. Se a gente pegar pelo número de participantes dos últimos eventos, não dá mais para fazer evento para juvenil em espaço com menos de 300 pessoas, porque eles vêm mesmo e eles estão com essa sede. Juvenil gera juvenil. É muito gostoso lidar com a criança, né? Ela é sincera, ela é pura. Se ela está chateada com você, ela fala. Se ela gosta, ela fala. Se ela não gosta, ela também fala. A criança não é o futuro da igreja, ela é o presente da igreja. Nós temos as nossas crianças lá, elas serão juvenis do amanhã, elas serão os adultos do amanhã. Igreja que não tem criança, ela parece que não tem aquela alegria, né? Não tem um coração verdadeiramente batendo. Muitas vezes elas são colocadas de lado, são excluídas, são a última coisa a ser feita. Eu espero que as crianças possam fazer liturgia, possam participar do culto integralmente. Não seja mais totalmente a divisão. Chegou um certo momento no louvor, as crianças saem. Mas que elas façam parte da igreja. Na hora de ler a Bíblia, na hora de orar, na hora até mesmo de pregar. Porque a palavra de Deus ela é clara, dizendo que temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Porque quando a gente sente que é chamado por Deus, marca a nossa vida. Ainda traz no meu coração uma certa frustração. Por quê? Porque ao olharmos o mapa geográfico da nossa região, a nossa terceira região, que entre as regiões do Brasil, a gente sabe que é uma das menores, a gente pode visualizar mais de 1/3 da nossa região ainda está com a ausência da Igreja Metodista como corpo vivo de Cristo naqueles espaços, naqueles lugares. Isto traz mesmo um sentimento de desafio, maior ainda, né? Fica aí mesmo um desafio para a gente abranger mais e mais vidas em todas essas áreas da terceira região que estão sem a presença vivificante mesmo, né? A presença missionária de um Deus missionário, do Espírito Santo missionário nessas cidades que carecem, né? Daquele chamado do povo metodista para a salvação de muitas e muitas vidas. Podemos dizer que coisas aconteceram, porque Deus é fiel, Deus é poderoso
e podemos estar expandindo um pouquinho, né? Alargando um pouquinho as nossas tendas no Vale do Ribeira, mesmo no Vale do Paraíba, as coisas, independente da Câmara, mesmo como igreja missionária, as coisas aconteceram para a honra e glória do nosso Deus. Lembrando também o texto de João 17, pela unidade, que esse concílio seja um tempo de unidade, de não olhar um para o outro, mas olhar para a vontade de Deus, entendeu? Tempo de unidade, porque aí o mundo vai verdadeiramente crer. Eu costumo dizer, eu tenho aprendido com essa frase, é melhor a gente fazer, entendeu? Com amor, aquilo que é a vontade, a ordenança de Deus, de que fazer com eficiência, às vezes, aquilo que não é a vontade do Senhor. Quando a gente olha para o plano de gestão regional, eu entendo que a gente cumpriu aquilo que era nosso papel, né? Que nós tínhamos duas grandes atribuições, que era o lançamento dessa cartilha na área de responsabilidade social e a manutenção das nossas atividades. Mas eu penso também que o desafio é grande, porque hoje o Ministério de Ação Social nas igrejas locais, ele é muito tímido ainda. A gente tem algumas visões de que o Ministério de Ação Social é aquele que vai ajudar o pobre, né? Aquela pessoa que não tem a condição financeira, que precisa de uma cesta básica. Então, invariavelmente, a gente acaba associando a ação social com distribuição de cesta básica. Só que o Ministério é muito mais do que isso, né? O Ministério é quando você olha para a sociedade, você identifica aquilo que a sociedade necessita e a igreja tem essa ação numa visão de um evangelho integral. E hoje a gente tem um grande desafio do enfrentamento às drogas, né? A Câmara de Ação Social tem se debruçado muito sobre essa temática, a gente tem procurado trabalhar, porque nós queremos uma igreja que sinalize o reino de Deus nessa pandemia que encontramos hoje, que é a questão da dependência química, né? Eu sonho em igrejas que sinalizem o amor de Cristo aonde quer que elas estejam, desde a mais longínqua igreja até a mais próxima. Que todas elas possam sinalizar esse amor de Cristo. E que quando alguém entre dentro de um templo, essa pessoa se sinta amada. Para mim, isso é fundamental, porque esse é o sinal de Cristo. Jesus Cristo tinha compaixão das multidões. A igreja também tem que ter essa compaixão. Nós estamos há 16 anos, na realidade, trabalhando na região e o nosso foco sempre foi formar pessoas, despertar e capacitar pessoas. E eu penso que isso está dentro da visão do discipulado. Quando nós chegamos aqui, que nós íamos visitar as igrejas, a fala mais comum era, quando nós perguntávamos se tinha um ministério de oração, a fala mais comum era, nós temos um grupo que ora. E nós começamos a perceber que nós queríamos mais do que um grupo que orasse, a gente queria uma igreja que orasse, né? E aí nós começamos todo esse trabalho de despertamento. Então, fizemos seminários locais, regionais, distritais, salas de intercessores, discipulares de intercessores, e agora estamos com a caminhada de oração, né? Que tem, assim, surtido um efeito muito legal nas igrejas. A gente tem conseguido reunir um grupo muito legal de intercessores em cada distrito. Isso traz um despertamento, né? Eu penso que quem recebe um legado de oração é de outra forma muito mais afortunado. Nós nos sentimos felizes de poder contribuir com esse movimento de despertamento da vida de oração e adoração da igreja. Não penso que a gente atingiu o nível desejado ainda. Não me sinto realizada no sentido de que já cumprimos o que deveríamos cumprir, mas realizada no sentido de que nós estamos fazendo aquilo que nós entendemos que Deus nos chamou para fazer, né? Orar é alinhar a mente com a mente de Deus, para entender o que Deus quer, né? É alinhar o coração com o coração de Deus. E é isso que a gente tem compartilhado com a igreja, e eu creio que isso traz despertamento. Dentro dos objetivos que a Câmara de Educação Cristã e Escola Dominical tem, e foram colocados já na Coreã e faz parte do plano, o nosso trabalho é apoiar os distritos, ministérios e federações em tudo aquilo que eles nos pedirem, que eles disserem que precisam de apoio. E fora isso, nós temos então os encontros distritais que aconteceram durante esse biênio,
E a Câmara também tem procurado, ao longo desse biênio, usar os mecanismos de mídia para também tentar se fazer chegar às igrejas. Não dá para pensar em discipulado se não pensar em educação. Todo discípulo é um aprendiz. Dentro dessa perspectiva, a Câmara tem como função, e a educação cristã, exatamente buscar ensinar e ensinar bem. Para isso, os nossos professores, os pastores, as pessoas que estão na igreja, precisam ter a educação cristã como um primordial dentro da sua vida de fé. Eu sonho com uma igreja engajada na educação cristã e na escola dominical. Eu sonho com uma igreja onde cada pessoa esteja engajada na tarefa de ensino. Eu não consigo conceber uma igreja que não se fortalece através da educação cristã. É claro que o Espírito Santo nos capacita, é claro que o Espírito Santo faz aquilo que muitas vezes nós não esperamos. Agora, o Espírito Santo também é capacitador. E dentro dessa perspectiva, eu sonho com uma igreja onde cada um de nós seja um bom aprendiz e alguém que também está disposto a ensinar. Porque quando você tem uma igreja que foca na educação cristã, que foca naquilo que Jesus ensinou e deixou de legado para nós, os desvios não acontecem. Ou se eles acontecem, eles são trabalhados à luz da palavra de Deus e sanados. Nessa igreja eu sonho. O papel da administração, eu creio que ela deve ser viabilizadora da missão da igreja. Ela tem que viabilizar todo o trabalho missionário da igreja. Neste biênio, eu creio que nós estamos fortalecendo conceitos e ações que nos levam a fazer essa viabilização. Os nossos orçamentos, as nossas questões administrativas estão sendo muito bem tratados com essa visão missionária da igreja. Eu vejo que as igrejas têm entendido a proposta da administração. E vou dar 2 exemplos bem claros que aconteceram nesse biênio. Foi a implantação dos relatórios financeiros através da internet. Através da cooperação, da participação das igrejas, hoje nós temos sucesso nessa implantação e tem sido muito bom para a igreja ter todas essas informações, esses relatórios dessa forma. A outra é a implantação da centralização da emissão da folha de pagamento dos pastores e daqueles que recebem para as igrejas locais. Isso nos trouxe grande alívio com relação a multas, a processos que poderíamos estar recebendo por não cumprir algumas questões legislativas. Nós saímos de uma dependência desta região financeira de 60% do nosso orçamento advindo de instituição. A igreja saiu disso. Hoje nós somos dependentes apenas das cotas orçamentárias enviadas pelas igrejas locais. Isso não é pouco, isso é muito. E mostra a capacidade que nós temos, a possibilidade que nós temos de fazer mais ainda como administração, com a parte financeira da igreja, com o resultado das igrejas. Então isso é o que mais me deu satisfação. E também que hoje nós estamos a cada dia mais administrativamente melhorando, mas nunca esquecendo o viés missionário da igreja. Entendendo como serviço foi um desafio muito grande. Você olhar o mapa da região, olhar todas as igrejas e ver a saúde, né, de cada uma delas. Você fica feliz, né, de ver o avanço, mas também fica triste de ver algumas que infelizmente não conseguiram avançar e algumas até que infelizmente fecharam, né? A igreja não pode perder o foco dela. Nós estamos começando agora a trabalhar na visão do discipulado. Eu creio mesmo que é sonho de Deus para a nossa região. Eu tenho vivido isso na minha igreja local e eu não consigo ver outro caminho. É realmente maravilhoso quando a gente começa a implantar a visão discipulada na nossa igreja, ver as pessoas umas se importando com as outras, umas ajudando as outras, e é maravilhoso aquilo que Deus tem feito dentro da nossa igreja, das igrejas que têm trabalhado com discipulado. Então nós não podemos perder esse foco, esse caminho, nós só estamos inicializando esse projeto na nossa região. É sempre muito desafiador trabalharmos na obra,
mas também é muito prazeroso, né? Quando Deus nos chama, é porque realmente Ele quer que a gente desempenhe da melhor maneira a sua vontade. Então, para mim, teve esses dois pontos, né? Primeiramente, o prazer de servir na obra, mas também foi muito desafiador. Estou muito feliz, acho que nós temos grandes resultados aí. Um deles muito visível, a celebração do Coração Aquecido Regional, que foi muito vibrante, com a participação das nossas igrejas, que mostrou realmente que o povo está muito empenhado em melhor servir ao Senhor. E eu tenho certeza que, como terceira região, nós vamos alcançar o crescimento e vamos alegrar o coração do nosso Pai e vamos viver tudo de bom que Deus tem reservado para nós. Para o próximo biênio, o desafio nacional é discípulos e discípulas nos caminhos da missão, formam a comunidade de fé, comunhão e serviço. E para o nosso encaminhamento regional, eu quero continuar com o SAC, Santidade, Avivamento e Crescimento. Porque entendo que enquanto não estivermos vivendo em santidade, com o avivamento genuíno metodista, nós não poderemos ter um crescimento saudável, um crescimento sustentável, conforme tem sido usado na fala do Ministério de Desenvolvimento Missionário. Nós estamos aqui com os nossos irmãos trabalhando na reforma, na construção, preparar um ambiente para que ele seja confortável, adequado para o nosso culto, para a adoração da nossa igreja aqui em Eldorado. Seja muito bem-vindo e receba o meu abraço e o meu agradecimento por tudo que vocês têm feito por nós aqui também. Nós precisamos crescer. O Concílio Geral deu essa ordem para nós. A nossa igreja metodista está chegando num bom momento de desenvolvimento não só cultural, mas também financeiro da cidade de Caraguatatuba. Nós podemos notar que a igreja chega com a probabilidade de crescimento junto com a cidade. Que a igreja regional cresça, mas não é qualquer crescimento que queremos. Queremos um crescimento saudável, onde haja equilíbrio, onde haja vida vitoriosa em Cristo Jesus e onde a missão possa acontecer de forma saudável. Então nós temos como expectativas o SAC, Santidade, Avivamento e Crescimento. Para que essas coisas aconteçam, é necessário desenvolvermos um plano de gestão, um plano regional missionário muito bom. E eu espero que nas tuas participações, você, amado irmão e amada irmã conciliar, possa contribuir para a gente chegar lá. Ainda dentro do plano de gestão anterior do 40º Concílio, nós tentamos por diversos meios o fortalecimento do distrito e acho que estamos conseguindo dar esse empoderamento para o distrito. Acho que nós vamos chegar lá. E acho também que você, com a sua participação, com o seu envolvimento, pode contribuir muito para que a gente conquiste as vitórias propostas nos nossos planos. Que Deus abençoe e te dê muita paz.